Fala galera, hoje é dia de O Demônio na Garrafa. É uma história da Marvel escrita por David Michelinie e Bob Layton e desenhada por John Romita Jr. no ano de 1979. Tony Stark é o Homem de Ferro, um super-herói que já venceu combates contra vários super-vilões. Mas ser um herói é muito mais do que lutar contra alguns inimigos. E o maior desafio de Tony acaba vindo de dentro da sua própria cabeça, mostrando que talvez ele próprio seja o seu maior vilão. Mas antes de continuar, se inscreve se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo pra não esquecer depois. E me segue no Instagram, o link vai estar aqui na descrição. E agora sim, vamos pra história, senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa com Tony Stark fazendo uma viagem e lembrando dos últimos acontecimentos onde precisou salvar um aeroporta-aviões da SHIELD e acabou fazendo uma recente amizade com Nick Fury. Mas essa amizade durou pouco, já que Tony descobriu que a SHIELD vinha comprando ações das indústrias Stark pelo mundo com a desculpa de que precisavam delas para criar mais munições. Nessa época, Tony Stark não tinha revelado sua identidade como herói ao mundo, então dizia que o Homem de Ferro era o seu guarda-costas particular. E durante essa viagem, um acidente com um avião o força a usar sua armadura. O acidente causado ao seu avião ocorre devido a um tanque de guerra arremessado pelos ares. Algo totalmente incomum, então o Homem de Ferro investiga aquilo e descobre que ali próximo existia uma ilha que servia como base militar de dejetos radioativos, mas o lugar tinha acabado de ser atacado por Namor, o príncipe submarino. Namor não quer conversa e quando o Homem de Ferro se aproxima, um combate entre os dois se inicia, levando os dois para a água, onde a armadura do Homem de Ferro apresenta problemas e perde seus suprimentos de energia, levando Tony dentro daquela armadura desligada para o fundo do mar. Nesse momento, Namor salva o Homem de Ferro de uma quase morte e explica o motivo do seu ataque. Namor encontrou cardumes de peixes mortos pelos mares e descobriu aqueles dejetos tóxicos em suas águas. O príncipe submarino soterrou aquilo, evitando que as toxinas se espalhassem mais ainda. Mas ele entrou em contato com aquilo e desmaiou, sendo levado até a praia. Naquela ilha, Hiram Dobbs era um velho pescador que vivia ali e encontrou Namor quase morto. Então o senhor cuidou dele até a sua recuperação. Por isso, Namor lhe deve a vida. Então, quando aqueles militares atacaram o Sr. Dobbs, Namor atacou de volta para salvar o velho. Mas o Homem de Ferro diz que aquele lugar é uma base militar de dejetos, que o velho deveria sair dessa ilha. Mas nesse momento, o Sr. Dobbs revela que na verdade vive ali há 20 anos e nunca viu nenhum militar por aquelas terras antes. Ou seja, algo de estranho vem acontecendo nesse lugar. Enquanto isso, James Rhodes, o futuro máquina de combate, e Bethany Cabe, uma guarda-costas e futuro interesse amoroso de Tony, descobrem sobre a queda do avião de Tony e partem para o local de helicóptero. Mas ao se aproximar da ilha, eles são abatidos e mantidos em cativeiro pelos supostos militares. Então ali, ao tentar fugir de seus captores, os dois descobrem que aqueles não são militares de verdade. São na verdade funcionários da corporação de petróleo Roxxon, que tentava roubar a ilha para si, já que seus pesquisadores descobriram que aquele lugar se encontrava acima de uma montanha de vibranium. Mas nesse momento, ao descobrir que foram usados e manipulados para lutarem entre si, Homem de Ferro e Namor atacam a falsa base militar, onde destroem qualquer tentativa de extrair o vibranium. Com isso, o executivo da Roxxon, Jonas Hale, admite sua derrota, mas não vai permitir que mais ninguém coloque as mãos naquela ilha. Então usa todos os explosivos que tinha à sua disposição e explode aquele lugar em 1000 pedaços.
inclusive destruindo todo o núcleo de Vibranium no processo. O conflito foi resolvido, então o Homem de Ferro volta para a Torre Stark lembrando da sua própria origem durante o caminho, lembrando de como foi aprisionado por terroristas e precisou desenvolver uma armadura para fugir, assim surgindo o Homem de Ferro. Pensando como foi a sua própria trajetória até agora, inclusive lembrando da sua participação na criação dos Vingadores e como evoluiu até aquele momento como super-herói. Mas nessa hora, sua armadura começa a falhar. Um propulsor para de funcionar e ele perde o controle. Algo parece estar controlando a armadura, desligando suas funções, assim como aconteceu nas águas durante o combate contra o Namor. Ele consegue parar e finalmente volta para seu laboratório cansado do seu equipamento dando defeito e se irrita tentando procurar uma solução para tudo isso. Mas além dos problemas como o Homem de Ferro, ele tem também os problemas como Tony Stark, lembrando de sua empresa que está tentando ser comprada pela SHIELD. Nesse momento, Bethany aparece no prédio procurando por Tony, já que ela ainda não o tinha visto desde o anúncio da queda do seu avião. Tony Stark a recebe, mesmo irritado e de cabeça cheia. Ele se desculpa, mas explica que anda cheio de problemas para resolver na sua vida, e enquanto conversam, ele bebe algumas doses de uísque. Tony e Bethany então resolvem sair para jantar para tentar respirar e esquecer dos problemas. E durante o jantar, Tony bebe pelo menos uma garrafa inteira de vinho e uma de champanhe. Os dois acabam indo para um cassino depois disso. E ali a noite termina enquanto os vilões Nevasca, Derretedor e Chicote invadem o local e o Homem de Ferro precisa detê-los. Mas depois de resolver o problema, Tony aproveita o Hotel Cassino com a Bethany. No outro dia, Tony volta ao trabalho e volta aos assuntos sobre suas empresas. Então logo cedo, às 9h30 da manhã, Tony começa a beber seus drinks para aguentar os problemas. Ele se divide entre resolver os assuntos das empresas Stark e resolver o assunto da sua armadura que vem falhando. E mais tarde, Tony vai como Homem de Ferro a um compromisso na ONU, onde ele estaria atuando em nome das empresas Stark. Mas nesse momento, a gente descobre que os problemas na armadura dele não eram simples falhas. Justin Hammer é um homem dono de uma empresa concorrente das indústrias Stark, as indústrias Hammer. E para acabar com seu concorrente, Hammer, de alguma forma, vem sabotando a armadura do Homem de Ferro, o maior símbolo das indústrias Stark. As falhas que sofreu até agora eram testes para esse momento em específico. Ali, na ONU, está programada uma assinatura do Homem de Ferro em nome de Tony Stark com o embaixador da Carnélia, um país com muitos recursos importantes, e abrir uma filial das indústrias Stark lá seria ótimo para a empresa. Então esse encontro seria o acordo final para que isso acontecesse. O embaixador da Carnélia é muito fã do Homem de Ferro e até pede um autógrafo ao herói. E antes da assinatura final, eles posam para os fotógrafos que registram tudo ali. Mas nesse momento, Justin Hammer acompanha tudo pelas câmeras e coloca o seu plano em prática. Num momento, quando o Homem de Ferro coloca a mão nas costas do embaixador para tirar mais uma foto, seu propulsor é ativado remotamente, atravessando o corpo do embaixador, o matando imediatamente. Depois desse incidente, o Homem de Ferro é considerado um assassino. Todos os presentes ali viram o que aconteceu, mas o herói nunca tinha feito nada de errado e conta sobre as falhas que vêm acontecendo na sua armadura. Com isso, os policiais lhe dão um voto de confiança e ele sai dali arrasado. Obviamente, com isso, Carnélia rejeita a proposta das indústrias Stark e o governo dos Estados Unidos pede que o Homem de Ferro seja investigado e desativado momentaneamente. Então, durante uma reunião sobre o acontecido, Tony entrega a armadura do seu suposto guarda-costas. Mas nessa reunião, Bethany tá ali.
Ela era a guarda-costas do embaixador e fica completamente irritada e frustrada pelo que houve e principalmente pelo Homem de Ferro não sofrer nenhuma consequência disso. E Tony, com a cabeça quente, se sentindo culpado de tudo que houve, acaba discutindo com Bethany na frente de todos os presentes, criando uma grande tensão entre os dois. As indústrias Stark tentando ser compradas pela SHIELD, sua armadura falhando, sua briga com a Bethany e agora se tornando acusado de assassinato, fazem com que Tony acabe se afogando cada vez mais em bebida. Um tempo depois, Tony vai até a mansão dos Vingadores, onde atualmente o Homem de Ferro era o líder, mas esse cargo acaba sendo passado ao Capitão América devido aos acontecimentos recentes. E ali, como Tony Stark, ele pede ajuda ao próprio capitão para que o treine em artes defensivas, já que agora ele não tem mais o seu guarda-costas. Mas na verdade, Tony treinava para uma missão de combate. Uma missão onde ele precisa encontrar quem controlou a sua armadura. E no cassino, durante sua batalha contra os 3 vilões que atacaram o local, Tony ouviu o Chicote dizendo que Hammer não o queria morto. Então, a partir daí, usa essa informação como pista para começar sua investigação. Tony Stark usa sua influência e procura Scott Lang, o atual Homem-Formiga, que o ajuda a investigar melhor o nome de Hammer. E acompanhado de seu melhor amigo James Rhodes, Tony parte para a Europa, onde usa seus contatos e descobre a existência das indústrias Hammer. Mas sua busca acaba chamando a atenção, e ele é perseguido por alguns capangas que o nocauteiam e o levam ao próprio Justin Hammer. O homem se mostra cordial e calmo, apresentando suas instalações e suas empresas a Tony. E conta sobre como um de seus cientistas criou uma técnica hipersônica para neutralizar os sistemas do Homem de Ferro sem ser notado, explicando assim as falhas na sua armadura. Justin Hammer conta tudo isso calmamente porque as suas indústrias ficam numa espécie de navio no meio do oceano, impossibilitando que Tony saísse daquela situação. Tony Stark é mantido preso enquanto Hammer se encontra com Nevasca, Derretedor e Chicote, os 3 que atacaram o cassino, mostrando que os vilões tinham sido contratados pelo empresário para realmente atacar seu concorrente. Mas preso ali, Tony consegue enganar um dos capangas de Hammer e foge da sua prisão. Ele parte aos laboratórios, onde recupera seus pertences, e entre eles, sua maleta com uma armadura reserva do Homem de Ferro. O Homem de Ferro então enfrenta todos os capangas contratados de Hammer e destrói completamente aquela embarcação, mas Justin Hammer consegue fugir. Pelo menos o cientista responsável pela interferência na sua armadura acaba sendo capturado pelo herói. Com isso, o Homem de Ferro leva o homem para prestar depoimento, admitindo ter sido responsável pelas falhas da sua armadura. Com isso, inocentando finalmente o Homem de Ferro da acusação de assassinato. Mas mesmo assim, a visão e a confiança com as indústrias Stark caíram, o que vai deixar as empresas em tempos difíceis. E a população ainda sente medo do Homem de Ferro pelo que aconteceu ao embaixador. Então naquela noite, Tony vai até uma boate onde tenta esquecer seus problemas bebendo como sempre. E em meio aos problemas, pelo menos uma coisa boa acontece. Tony recebe uma ligação da Bethany pedindo desculpas e querendo conversar sobre eles. Então marcam de se encontrar no outro dia. Mas nessa hora, Tony já estava muito bêbado e acaba marcando o local errado para o seu encontro. Então no outro dia, Bethany e Tony se desencontram e ele se irrita mais ainda por ficar esperando à toa ali. Então ele começa a beber novamente a tarde toda e volta para casa completamente embriagado e acompanhado de uma mulher. Em sua mansão ele encontra Jarvis, seu fiel mordomo há 20 anos. Tony diz que vai mostrar seus laboratórios para aquela mulher
E então Jarvis percebe a situação do seu patrão e questiona, dizendo que Tony não deveria estar mostrando o equipamento do seu laboratório para uma desconhecida. Mas completamente bêbado, Tony levanta a voz e grita com Jarvis, dizendo que ele está cansado de ser pressionado, dizendo que Jarvis é só um mordomo e que ele deveria se colocar no seu lugar. Então, sem dizer nada, Jarvis sai dali e Tony continua bebendo com a sua companhia. Na manhã do outro dia, com a maior das ressacas, Tony é despertado por Jarvis, que apresenta sua carta formal de demissão. E esse é o fundo do poço para Tony Stark. Nesse momento, Tony percebe que vem colocando a culpa dos seus problemas em suas empresas, na sua armadura, no seu alter ego. Mas na verdade, foi ele próprio quem levou sua vida a ruir dessa forma. Mas em vez de resolver tudo, ele continua bebendo. E enquanto vai ficando cada vez mais embriagado, pensa em como a bebida ia clareando sua mente. Então tem a brilhante ideia de que o problema não é ele ser o Homem de Ferro. Os problemas na sua vida são causados por ele ser Tony Stark. Então ele vai desistir de ser Tony Stark. Com isso, ele veste sua armadura e diz que vai passar a ser somente o Homem de Ferro a partir daqui. Mas seu estado de bebedeira já é muito alto, e em vez de ajudar a população, ele só atrapalha e causa mais destruição. Então com isso, ele fica mais frustrado ainda e volta para sua mansão para continuar bebendo para esquecer tudo isso. Nesse momento, Bethany surge ali dizendo que quer ajudar o Tony. Ela percebeu a sua situação e conta sua experiência com seu ex-marido, um homem que era viciado em pílulas e por causa delas acabou morrendo num acidente de carro. E Bethany se culpa por nunca ter feito nada para ajudar antes de chegar a esse ponto. Mas dessa vez ela não vai dar as costas para alguém e tá ali para ajudar Tony com toda essa situação. Ela mostra como Tony se tornou seu próprio inimigo. Ele se odeia e ele tá tentando derrotar seu maior vilão com uma garrafa, assim como seu ex-marido fez com as pílulas. Tony ouve tudo isso, quieto, com um copo na mão, e de alguma forma ele sabe que o que ela diz é verdade. Com isso, ele percebe e admite que se tornou um alcoólatra, e então ele pede ajuda. O tempo passa e Bethany ajuda Tony a ficar longe da bebida, por pior que fossem suas reações. Mas alcoolismo realmente deve ser levado a sério com persistência e força de vontade. E depois de algum tempo, Tony sente que tá limpo. Então vai até a mansão dos Vingadores encontrar Jarvis e pede desculpas por como o tratou e como vinha mantendo sua vida. Jarvis percebe a mudança em seu patrão e aceita, mas conta um ocorrido a ele. A mãe de Jarvis estava doente e ele precisou de dinheiro. E Tony Stark mantinha algumas ações no nome do Jarvis, que junto com as suas faziam com que ele fosse o sócio majoritário. Mas acontece que Jarvis não sabia disso e vendeu as ações que tinha em seu nome. Tony percebe que a culpa não é do seu mordomo e sim dele. Então volta para casa e tenta recuperar suas ações à força, mas elas já tinham sido vendidas a uma agência do governo. Desse jeito, com a chance de perder as indústrias Stark, Tony volta para casa melancólico, irritado, aonde Bethany e Jarvis o esperavam, e ali ele parte unicamente em direção a uma garrafa de uísque. Tony a abre, enquanto Bethany diz para que ele pense nela, em seus amigos, em seus empregados e em todos que desejam seu bem e estão ali para apoiá-lo. Ele transpira e treme, parece travar uma batalha contra ele mesmo internamente. E pensa em como sempre quis ajudar as pessoas, seja como herói ou por meio da sua tecnologia. Ele sempre teve esse sonho, mas a bebida sempre aparecia na sua frente, e ela só o levaria a um caminho. Basta agora ele escolher qual deve ser esse caminho, o da bebida
ou do sonho. Assim, Tony, mesmo sofrendo, é forte o suficiente para fechar aquela garrafa e escolher o caminho do sonho. Ele superou seu maior inimigo, e isso é o que o torna realmente um herói. As decisões e os caminhos corretos que você escolhe na sua vida. Com isso, Tony sai dali com a Bethany para tomar um café e sente que tem suas forças renovadas para enfrentar seus problemas daqui para frente. E agora ele vai ser uma pessoa melhor para lutar e enfrentar o que vier de cabeça erguida. Vai brigar para trazer de volta a boa reputação das indústrias Stark e vencer seu maior vilão, ele mesmo. E é desse jeito que termina a história. O Homem de Ferro foi criado em 1963 e nunca teve muitas vendas como eram com o Homem-Aranha ou Hulk, por exemplo. Por mais que o herói fosse interessante e tivesse um visual atrativo, faltava humanizar o personagem. E o Demônio na Garrafa fez isso. A HQ não trouxe um super vilão, mas trouxe um dos maiores inimigos do Homem de Ferro, o alcoolismo. O personagem foi mostrado de forma mais humana. Apesar da sua tecnologia, dinheiro e mulheres, Tony Stark ainda era uma pessoa normal, com problemas humanos, e que acabou lidando com isso da pior forma possível, se afogando em bebida. O Demônio na Garrafa tem um roteiro ótimo que construiu essa ruína do personagem aos poucos até o tapa na cara de realidade que o leva a perceber que tinha escavado até o fundo do poço e só dependia dele mesmo para vencer esse vilão. A narrativa é ótima, mas sofre da idade. A leitura hoje é difícil, cheia de falas e balões desnecessários, como era de costume antigamente. Então a leitura envelheceu mal, mas a história, o roteiro e a narrativa continuam atuais até os dias de hoje. A arte de um novato John Romita Jr. aqui surpreende porque é muito boa. Hoje em dia ele é um dos artistas que eu menos gosto particularmente, mas nessa época parece que ele sabia desenhar muito bem, e é uma pena que ele tenha mudado tanto seu traço. O Demônio na Garrafa é uma HQ que aborda temas pesados para a época, já que foi feita na década de 70, e esses ocorridos até hoje assombram o personagem que em vários momentos atuais lembra e teme o seu passado com a bebida. E inclusive, de forma bem superficial, esse tema foi abordado nos cinemas no filme Homem de Ferro 2. Desconstruir um personagem e mostrar sua fraqueza mais humana foi um dos grandes motivos para elevar o personagem e mostrar que mesmo sem máscara ou armadura, você pode sim ser um herói para superar seus maiores inimigos. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.